Bora falar sobre a primeira semana na presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, já enfrenta os primeiros desgastes em dois setores, na economia e também dentro da esplanada dos ministérios, com a ministra do Turismo, a Daniela Carneiro. Quem vai conversar com a gente sobre isso é a Juliana Lopes. Juliana, é claro que a oposição fica muito na expectativa para os desgastes, né, para que eles aconteçam, mas também o próprio governo, a posição, tem que saber se virar com eles. 7 dias de governo e já temos momentos sensíveis. Exatamente, Elise. E o que a gente viu foi os ministros de Lula, se posicionando rapidamente sobre esses dois pontos de atenção. Primeiramente, para a economia e falas desencontradas de alguns representantes do governo e também para a situação de Daniela Carneiro. Falando sobre as falas, então, dos ministros, foram algumas, principalmente dos ministros Carlos Lupe, da Previdência, e também Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Os dois deram declarações no sentido de, já nos primeiros dias, tocarem revisões das reformas da Previdência e também a trabalhista, e claro, isso mexeu com o mercado financeiro. Coube a Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, desmentir os ministros e afirmar que nenhuma proposta de revisão de reforma está sendo planejada nesse início de governo, nesses primeiros dias, ou pelo menos os primeiros 100 dias. Também houve alguma repercussão em relação a uma medida provisória que foi publicada, mudando ali um pouco das atribuições da Agência Nacional das Águas e deixando o mercado financeiro em dúvida sobre mudanças no marco do saneamento básico, que foi aprovado pela gestão de Bolsonaro em 2020. A abertura foi vista pelos empresários como uma possibilidade, uma oportunidade para a iniciativa privada investir nesse setor. E também isso foi negado pela equipe econômica, de que haja alguma intenção de mudança do marco do saneamento. E a gente chamou a atenção também para uma fala, primeiramente, de Fernando Haddad sobre não prorrogar a desoneração dos impostos federais sobre combustíveis, mas depois uma medida provisória prorrogando essa situação, que foi inclusive aprovada por Bolsonaro. A explicação para isso é que o governo decidiu não mexer nisso por enquanto, até que seja mudada a presidência da Petrobras. Jean Paul Prats é o avaliado para novo presidente da Petrobras, indicado pelo governo. Agora, a situação mesmo chamou a atenção da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, ela que é uma indicada do União Brasil para compor o alto escalão do governo e tem vários questionamentos levantados sobre uma possível relação com as milícias do Rio de Janeiro. O que a gente viu foi um movimento de ministros defendendo a permanência de Daniela Carneiro e negando que ela tenha alguma situação ilícita sendo levantada nesse momento ou sendo investigada nesse momento. Ela preferiu não falar sobre o assunto publicamente, mas acabou apagando de suas redes sociais um vídeo em que estava recebendo apoio de um suposto integrante de uma milícia do Rio de Janeiro. Para finalizar, fica a fala de Lula na última sexta-feira, na primeira reunião com os ministros, afirmando que quem errar no alto escalão vai ser convidado a se retirar do governo. É com você. Obrigada, Juliana, trazendo para a gente aí um resumão, esses principais pontos sobre esses 7 dias, semana 1 da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Bora compartilhar então com Caio Junqueira para a gente ouvir as repercussões, aquelas informações de bastidor. Eu fui aqui ouvindo Juliana, Caio, e, por exemplo, essa questão dos combustíveis. Havia aquela movimentação de, puxa vida, se é para voltar a cobrar, que essa bandeira fique com o governo de Jair Bolsonaro, não com o governo de Lula. Aí, de repente, uma movimentação que ia ocorrer não ocorreu mais, com a decisão de manter ainda a desoneração por mais 2 meses. Então são essas mudanças sensíveis e sempre aquele jogo, no colo de quem vai cair essa conta, do atual governo ou do governo anterior? Bom, tem vários sinais aí dessa primeira semana, Elisa, que a gente pode prever um modus operandi um pouco do governo. Primeiro, nessa questão econômica, você tem a equipe econômica de fato, que é formada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ministra do Planejamento, Simone Tebet, pela ministra da Gestão, Esther Dweck, e pelo MDIC, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Mas também tem quase que uma esplanada do B ali, um ministério
uma equipe econômica paralela que palpita e vai palpitar durante todo o governo, que é formado ali presidente do BNDES, o Aloysio Mercadante, a secretária executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, a própria presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Por quê? Porque essa turma tem um DNA político muito forte e há uma preocupação nesse governo de não tomar medidas impopulares, porque é um governo que entra com metade de aprovação e é um presidente que sai com metade de aprovação. Estou dizendo, a margem de vitória do Lula foi muito estreita, né? A mais estreita da história desde a redemocratização. Então, qualquer deslize, né? Isso a gente ouve muito do pessoal que está no governo. É um governo que não pode errar, porque tem uma oposição nas ruas, nas redes sociais, e tem 57 milhões de eleitores que depositaram o voto no outro candidato. Então, essa questão política e a régua da popularidade, ela vai permear muito essas decisões na área econômica, o que gera também um certo incômodo ali nesse pessoal da equipe econômica, que fica incomodado de ter gente a todo instante palpitando ali nos bastidores sobre as medidas econômicas. Pois é, e mais assuntos desta semana, Caio Junqueira, o próprio nome da ministra do Turismo, né, figurando aí num cenário de instabilidade, a ministra que vem de um partido que estrategicamente é importante para essa tal dessa governabilidade de Lula, né, União Brasil. Internamente, o nome da ministra ou o nome dos indicados, eles foram um consenso dentro do partido? E por que eu estou te perguntando isso? Toda essa movimentação envolvendo, por exemplo, a ministra do Turismo, ela pode ter alguma relação com a concordância ou divergência dentro do partido ou são coisas diferentes? Não, a aliança com a União Brasil é um dos pontos polêmicos aí dessa montagem de governo, porque ele, embora o Lula tenha oferecido 3 ministérios para a União Brasil, ele não conseguiu amarrar oficialmente todo o partido. É um partido polêmico, fruto de uma fusão do PSL com Democratas, é um partido que já nasceu rachado, assim, né? Ele é um partido grande, mas ele tem várias divisões internas. E no processo de formação, da composição da aliança com o Lula, a negociação se deu única e exclusivamente com a parte do Senado. A parte da Câmara, a ala da Câmara, acabou sendo preterida. Por quê? Porque o indicado para ser ministro era o Omar Nascimento, que é o líder da bancada, um deputado federal da Bahia, e ele, no passado, xingou Lula em algumas ocasiões, e esses vídeos chegaram ao Lula. Então, acabou tendo um veto, principalmente do PT da Bahia, ao nome do Omar Nascimento. E aí o Lula foi e fechou o acordo com o Davi Alcolumbre, que é o senador, líder da bancada no Senado. E aí ficou um acordo um pouco mambembe, né? O Senado, União Brasil do Senado, acabou indicando os 3 ministérios, a parte da Câmara acabou sendo preterida, muito embora a Daniela seja uma deputada, mas ela não tem ali influência sobre todos os 59 deputados do partido. Então ficou um acordo um pouco mambembe, assim, precário, que não garante todo o partido, obrigando o governo a votar e a negociar voto a voto com eles. Cenário político nacional, então, com Caio Junqueira. Caio, um abraço para você. Até daqui a pouco, hein?